Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um estudo, Palavra de Luz. Estamos falando sobre o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo é uma promessa do Pai, é uma promessa do próprio Deus para nós. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre todos os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, esse texto nós vemos o profeta Joel, há muitos anos atrás, já profetizando a respeito do batismo no Espírito Santo, que é uma promessa. Ele disse que há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O próprio Deus falando através dele: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então não é para algumas pessoas especiais, mais espirituais, não. É sobre toda a carne. É claro que há uma necessidade de buscar o batismo no Espírito Santo, mas é para todos, está disponível para todos. E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, ou seja, vão trazer mensagens vindas de Deus. Vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, são algumas formas de que o Espírito Santo manifesta através de sua igreja, do seu povo. Nós vemos aqui que também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. Então, ele não faz distinção de pessoas, de classe social, são todos aqueles que buscarem o Senhor vão encontrar, todos aqueles que buscar a presença do Espírito Santo serão revestidos com poder. E essa é uma outra questão, que o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. O batismo no Espírito Santo é um revestimento do poder de Deus. Marcos 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, vemos notoriamente que a atuação do Espírito Santo traz o revestimento, a proteção e também os dons espirituais: expulsar demônios, falar novas línguas. Quando diz pegar serpentes, está falando a respeito da autoridade contra Satanás. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, está nos falando sobre a proteção de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai, conforme vimos lá em Joel, capítulo 2, e é também um revestimento do poder de Deus.
Lembrando aos irmãos que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus, buscando testar, buscando perigos, como pegar as serpentes ou beber veneno, para querer provar a nossa espiritualidade. Pelo contrário, aqui está nos dizendo que são promessas para os crentes que enfrentam semelhantes perigos a serviço de Cristo. E é pecado nós queremos testar a Deus, arriscando a nossa vida sem necessidade, expondo-se a perigos e a perseguições. Mas quando a Bíblia fala sobre pegar serpentes, está nos falando da autoridade contra Satanás. E beber, se beber alguma coisa mortífera, quer dizer que nada Deus protege, Deus guarda, Deus livra, Deus traz livramento. Se Ele quiser livrar, se Ele quiser guardar, Ele guarda e Ele livra de todo o perigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 6, diz que, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Sabe aqueles irmãos que ainda não ouviram falar sobre o Espírito Santo? Agora, depois da mensagem do apóstolo Paulo, creram, o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Começavam a falar em línguas e profetizaram. Adriano Lessa é só um canal, mas o autor da obra é sobrenatural. Então compartilha, vem se inscrever, receba a palavra pra fortalecer. Canal de vida, canal de cruz, Adriano Lessa, palavra de luz.